Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar o vídeo anterior, onde a gente começou a falar da disfunção estrutural, onde a gente descreveu a irrelativização de ter modificações transitivas descivilizadas, né? Ou seja, um processo de civilização onde foi ocorrendo sobre as transformações das matérias, a sintetização que fez ter modificações nas utilizações que a gente diz estruturar sobre os sentidos das reações que acontecem nos indivíduos a partir dessas utilizações. Bom, e aí essa manifestação dos sentidos desemprega ao ser a habilidade de pesquisar, né? E aí nessa pesquisa há um quantitativo que expressa ele, um preenchimento da qualificação que uma solução pode empregar reagindo aos seres, suas possíveis reações de integralização. E aí dentro dessas partições de integralização nós conseguimos fazer ordenações nas matérias e dessas ordenações desordená-las sobre o sentido reativo das reações que elas desenvolvem em nós. Vou dar um exemplo. A gente tem instrumentos materiais que desmaterializam potencial de ação reativa em nós. Então, instrumentos como esse, né, operadores de reações motoras no organismo, que dizem se qualificar a partir de uma ordenação que varia muito pouco o emprego do ser frente às respostas dessa relação, desinscrevem ao ser a capacitância para ser construir e construir uma relação para com os objetos materiais. E tudo isso destransforma o mecanismo motor do homem, né? Isso desinscreve uma adaptação de regência, de reagir. E isso faz com que, partituradamente, o ser consiga se direcionar melhor a atenção para performances semelhantes. Um outro exemplo, a gente tem o que a gente chama de essências. E essências são conseguidas a partir do extrair de compostos que fazem intimidade com a natureza viva, né? Ou seja, são naturezas que se desexpressam fazendo reações químicas constantemente, né? Então, dessa bioquímica dos compostos, descompondo-se entre as variações ambientes que despressionam seus manifestos, eles se desmanifestam contrário ao desequilíbrio para encontrar uma proporção, uma fragrância de equilíbrio. E aí a gente tem um manifesto desses potenciais de fragrância, de expressão contrária às expressões. Então a gente tem os rings dos cheiros, dos odores, que nos diz contrações
exponenciais de fazer essa relação quantitativa de adaptações moleculares, né? Viu? Bom, e aí dentro dessa alquimia reacionária, né, de reatividade, e frente à nossa instrumentação, nosso digitar nela, performado, dentro dessa e os nossos caminhos de percussão, e até mesmo nessa, né, ou seja, livros de estudo, nós conseguimos difratar muito as essências que a gente tem nesses instintos de desarmar-se, pois toda relação praticada desarma em nós capacitância e potencial de realizar atividade. Essa é a base da estruturação de nós para com o meio. E o meio, ele sempre está nos demandando habilidades estruturais, porque as intempéries, elas são muito ampliadas para as capacitâncias sensitivas dos homens, né? E aí isso vai de uma ordenação mecânica e química das células, que são desvariantes de conexões inteligentes. Elas são como estações radiais. Dependendo das ondas ambientes, elas buscam a melhor estação ambiente, a melhor banda que tem no ambiente para poder molecularmente se empregar estabilidade, né? Fazer esse equilíbrio ecorrelacional, ou seja, estar no ambiente e estar recebendo melhores os ecos de um intemperismo, de uma onda, porque esses ecos, eles conseguem dentro desses corpos serem estacionados de forma regente, de forma harmônica. Por que tudo isso? Porque isso tudo é a estruturação que concorre com a desestruturação constante. No universo a gente tem o tempo todo essa concorrência. É isso que a gente chama de bem e mal, de guerra, né? Porém, desveiculando isso do sentido natural, a gente sintetizou formas de referenciar essa verdade, essa eterna verdade, no sentido que a gente coloca como sagrado, né? No sentido de fazer essas relações e discorrê-las de modo intempestuoso, né? Então toda tempestade tem uma forma de relaxar, né? Então todo movimento tem um contramovimento no sentido de procurar a harmonia, a união. Então esse é o cuidado das relações, das estabilidades. Vamos ver isso aqui na nossa janela. Posso colocar primeiro o sentido das operações básicas, né? E aí a gente coloca a subtração no clima da nossa necessidade vital.
todo tempo nós estamos subtraindo algo sobre os movimentos, né? Todo movimento que a gente realiza é para subtrair algo. E aí você deve estar se perguntando, como assim? Eu não estou entendendo. O movimento, ele é uma força, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Movimento, ato ou efeito de mover, conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim. Então você pega aqui o movimento. O movimento é a descarga de um desequilíbrio, procurando o equilíbrio. Então, não tem como fugir. O corpo ele está sempre em movimento. Porém, esses movimentos eles conseguem ser individualizados pelas células diferenciais, que são estruturas que formam o corpo de todos os seres vivos. Então, nessa propagação de impulsos nervosos, as células elas estão sempre em movimentos, porém elas têm os seus diferenciais de movimentos que se concorrem a fim de encontrar as estabilidades mecânicas. E aqui a gente tem imagens que demonstram isso, né? A gente tem vários circuitos fisiológicos. Um pouquinho. Que sobressaem-se a partir da melhor adaptação ativa frente aos meios. Então, todos os pontos de contato pressionam, digitam a intempérie molecular, né? Vamos ver o que é intemperismo. Dá-se o nome de intemperismo, também chamado de meteorização, ao conjunto de alterações físicas, desagregações e químicas, decomposições que as rochas sofrem quando ficam expostas na superfície da Terra. Agora a gente coloca essas rochas como células. E aí as células elas formam o corpo todo. Porém, essas células elas estão a todo tempo fazendo movimentos contra ou a favor, dependendo das habilitações que você consegue sintonizar essas células para vibrarem. Ou seja, a adequação metabólica que elas espremem frente às pressões. E essas pressões são intemperismos de contatos dos seres humanos. E a gente tem vários tipos de contatos. A gente tem contatos com as ondas solares, a gente tem contato com as ondas mecânicas, a gente tem contato com as forças, com a pele, com alimentos. E todos esses contatos, eles despressionam uma regência, né? Ou seja, a partituração para poder adestrar-se a esse contato leva o tempo. E aí esse tempo é um movimento empregado, né? Você vê, quando você abre a janela do seu quarto, bem de manhãzinha, quando você acorda, os seus olhos, eles têm a capacitância de mover muito rápido, né? Você pega os olhos aqui, ó. E aí esses olhos, sobre esse músculo e a sensibilidade energética que entra neles quando você abre a janela, acontece um diferencial muito grande de energia por causa da energia solar. E aí os seus olhos, eles mastigam muito, né? Então eles se movimentam muito para adestrar a colinergia que eles vão consensualmente revestir aqui para poder drenar, ou seja, subtrair toda a diferença de atividade, e nesse movimento ele consegue encontrar um movimento de dispersão. E essa dispersão ela está ligada com os sistemas
e coloca alguns sistemas em maior atividade do que outros para poder despressioná-los eles nessa reatividade conforme essa diferença de ação de pressão solar bate nos olhos. Então isso é o que a gente chama de você encontrar a frequência da onda radial, né? Às vezes você já viu isso no rádio, né? Você tem rádio. E aí nesse rádio a gente tem que na antena, né, na capacitância da antena, se emitir uma onda que vai né, dentro dessa frequência Hertz, vai conseguir propagar, né, os sinais dessa transdução, né? Existe um sinal de onda, ele capta e consegue propagar aqui nos seus circuitos. Para você encontrar a banda certa, você não precisa de uma gerência de estação. É isso que a gente faz com as células. A gente busca nas células, a gente busca nos olhos os movimentos que vão se desordenar para complementar bem essas diferenças, essa diferença de pressão. No caso a gente citou a pressão solar, mas a gente tem várias pressões. E tudo isso opera em nós o que a gente chama de base. Reações de base. Então essas operações básicas aprendidas no ensino médio, lá na matemática, elas se decompõem no organismo a partir dessas resoluções sistêmicas. Alguns organismos eles precisam de aumentar sua frequência, logo eles precisam de se colocar em movimento. Mas o movimento é um movimento individual. Qualidade, o caráter que é indivíduo, que existe como indivíduo. É um movimento individual, porém no sentido celular, de caráter celular. Porque como as células são diferentes umas das outras, elas conseguem, dentro desses diferenciais, né, encontrar recepções que vão movimentar diferentes das outras. Logo, a gente tem sistemas com suas atividades capacitantes diferenciais. E isso permite melhor a sobrevivência e a entrega de produtos ao meio. Produtos no sentido metabólicos, de estabelecer contatos e extrações. Bom, dito isso, então, a gente consegue, com essa alta performance, a gente consegue sintetizar, ou seja, sintonizar as nossas células, sintetizar das células quais que são as frequências e até mesmo fazer operações de estabelecimentos celulares. Ou seja, a gente tem emissoras de rádio, né? O que são? Vamos ver o que são emissoras de rádio. A rádio é um meio de recurso tecnológico de telecomunicações utilizado para propiciar comunicação por intermédio de transcepção de dados de informações previamente codificadas em sinal eletromagnético que se propaga através do espaço físico, material e imaterial. Centro e FM embaixo. Legal. E aí a gente tem essas emissoras, né? Com vários diferenciais de frequências, né, dentro de uma janela, que emitem ondas
e dessas ondas a gente consegue sintonizar o rádio para poder pegar parte delas que vão ser dentro desses códigos, essas transcepções. A gente vai conseguir entender essas codificações nas células, né, no nosso organismo. O que a gente chama de órgãos são para nós estações de rádio, né? E para alimentar essas estações de rádio que mandam frequências para o organismo e fazem essas comunicações. Não, na verdade, esses órgãos aqui, me desculpe, eles são rádios ou movimentos de frequências individuais dentro de uma organização. E nós conseguimos, dentro dessa qualidade de fazer emissoras de rádio, a gente consegue fazer emissores de órgãos. Esses emissores de órgãos são o que a gente chama de fármacos, né? Fármaco, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é a principal substância de formulação do medicamento responsável pelo efeito terapêutico. Fármaco também é um composto químico obtido por extração, purificação, síntese e semissíntese, sintonia e semissintonia. Só que agora a gente não está falando da sintonia da rádio, né? A gente está falando da sintonia do órgão. Por quê? Porque o órgão ele precisa de fazer movimentos para poder descomprimentar as diferenças de movimentos, né? Que são diferenças de razões ativas no ambiente. E esses movimentos colocam a estabilidade no percursor da atividade. Ele dessensibiliza um comprimento de atividade que diz dominar a interseção das frequências no ambiente. E a gente tem vários tipos de frequências. A gente tem a frequência do Sol, a gente tem as frequências desses ultrassons, né? Micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Então, no ambiente, os intemperismos são dispersões materiais das vidas em concorrência, em equilíbrio no ambiente, que despropagarem isso. Logo, as imantações selvagem, as imantações desexpressas pelos animais e pelas vidas, elas têm princípio próprio de comprimento, até porque a vida ela procura comprimentar sua atividade. Então veja você, aqui a gente tem uma emissora que varia conforme o tempo, e essa emissora diz às capacitâncias aqui, ó, de se instalarem, de se acordarem e buscarem essa telecomunicação com o Sol. E aí com isso elas conseguem desespirituar-se nessa constante, né? O espírito dessa decodificação, dessa estação aqui, ó. Bom, e aí dentro dessa constante que a gente tem de sintonia, a gente às vezes precisa desintonizar-se um pouco dessa para poder fazer a terapêutica. Por incapacitância ou descapacitância
dessa constante, principalmente nós animais. Então, vamos lá. Parece que eu estou sofrendo da falta de internet. Vamos tentar conectar aqui. De volta na conexão. Os fármacos, então, eles têm esse toque no organismo que dizem ao organismo movimentos em órgãos específicos, em rádios específicos, né, nesse sentido mesmo. Só que esses rádios aqui no organismo, né, como esses rádios aqui, eles precisam ser orientados para fazer os feedbacks nessas contenções de atividade. Por quê? Porque toda atividade desses rádios, né, desses mecanismos ativos nessa organização, eles, quando entram em atividade, eles mudam o diferencial da atividade desses outros órgãos. Por isso a gente tem no estudo da patologia, na verdade na área da saúde, o princípio da homeostasia. Todo médico ele vai procurar formas de melhorar ou manter a sua homeostase. Então, por isso que os casos clínicos, né, o seu parecer com o médico, né, a descrição que você tem, a sua decodificação da sua vida com o médico, o seu histórico médico, é muito importante para o médico definir a sua terapêutica, né? Os fármacos que vão fazer com que os seus rádios interiores entrem na estação, né, consigam as individualizações que vão fazer com que eles consigam movimentos, né, movimentos de adsorção dessas radiações ou dessas atividades que vão colocar o corpo em homeostasia, que é a tendência de resistir a mudanças a fim de manter um ambiente interno estável relativamente constante. E aqui a gente entra naquele princípio, né, que é semelhante a essa conexão aqui, ó, a conexão da internet ou de periféricos de Bluetooth, né? Se você não estiver perto da banda ou perto da fonte, vai haver desconexão. Logo vai haver uma operação no organismo, na natureza. Nessas individualidades, a gente vai ter a subtração. E toda subtração, ela faz isso aqui, ó, decai a atividade. Porém, quando a gente tem células fortes, muito capacitadas, quando a gente faz muita atividade, a natureza ela está adaptada. Quando ela toca muito esse sol e ela obedece muito, ela cria a partir desses movimentos uma estabilidade, uma força maior. Então ela cria células dentro delas com maiores adaptações a esses estresses, a esses intemperismos, e essas células elas se tornam rádios superpotentes
elas se tornam rádios superpotentes que conseguem janelar muito mais rápido, muito mais fortes, manter muito mais a atividade, como se elas colocassem baterias superiores, sabe? Baterias que duram muito tempo. Então é isso que acontece do neném. Essa que é a diferença das células de um neném para células de um adulto esportista, ou até mesmo para células de uma pessoa normal e uma pessoa que pratica esportes. É a bateria que ela consegue, sobre as suas ordenações moleculares, suas adaptações moleculares, aguentar mais tempo sem fontes de energia, né? Então todas essas adaptações dos seres são nada mais nada menos do que essa indireta aqui, ó, células com baterias que duram mais tempo. E aí o decaimento ativo, essa subtração, ela faz o movimento desacelerado muito diferente. Porém, com o poder da homeostasia, nesse diferencial aqui, ó, você, enquanto o gráfico da pessoa que não pratica atividade física, ele decai muito mais rápido, né? A gente tem um decaimento muito mais rápido. Eu vou pegar aqui e vou colocar num exemplo. Aqui, ó. É melhor assim, ó, que aí fica muito mais fácil de entender. Você pega aqui assim, ó, liga esse com esse dentro de uma exponencial. Para avaliar é mais fácil assim, ó. Você pega e constrói a bola da vez. E aí essa bola da vez, ela fica sendo a harmonia da circunferência. Quanto mais circunferente, maior é a atividade. Então você vê aqui, ó, dentro dessas linhas, eu tenho para você que quanto maior, quanto a integral dessas linhas, quanto maior tiver mais próximo de uma circunferência, melhor, maior é a atividade. E aqui a gente tem essa adaptação de movimento. Por quê? O movimento de uma roda é mais constante, porque sempre ela está em contato com mais pressão no chão. O vetor dela é sempre maior. Entende? Então, todos os que tiverem diferente de bola, né, diferente de circunferência, o decaimento delas é mais rápido. Então, a bateria aqui, ó, a bateria, a adaptação é maior. Já aqui, ó, é menor. E aqui, e subsequentemente, logo, esse aqui é o cara que pratica esporte, e esse aqui, ó, é o cara que não. Entendeu? E aí nessa comparação, esse cara aqui sustenta muito mais, ele consegue se adaptar muito mais e manter muito mais a atividade. Logo, é um ser com o que a gente diz com mais saúde. Agora eu vou te mostrar por que as pílulas geralmente elas são circunferentes ou são desincircunferentes. Por conta desse manifesto aqui, ó. Por conta da formação que desinforma a atividade mesmo. Então você tem isso
E se a gente pegar um meio disso, um meio disso, aqui, ó, isso aqui seria um meio disso, né? Se a gente pegar um meio disso, vamos pegar aqui um meio disso. Eu pego um meio disso aqui, ó. E aí eu faço a um contrassenso disso. Eu desenquadro isso. Copiar, agrupar. E aí você tem a pílula aberta, né? E aqui eu vou mostrar Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui, ó. Olha a pílula. E essa pílula, ela tem a sua contrariedade ativa, que é importante, porque na operação a gente sempre tem as rádios que estão hiper e as rádios que estão hiperativas e as rádios que estão hipoativas. E o melhor é que elas estejam ativas sobre a ordenação de pressão das fontes das intempéries ambientes. Ou seja, de todas as forças ambientes que o trajam e demandam uma certa desorientação, como citada na do Sol ao acordar, né? A gente acorda e a gente faz meio que assim, ó. Ou quando tá andando no meio de ambiente, aí de repente vem uma alta radiação no nosso olho, a gente faz assim. E existem cientistas que testam esses níveis de radiação em ratos para ver quais que são as orientações de descontrole que eles cumprimentam. E aí às vezes alguns ratos eles arrotam, alguns ratos eles ganham uma hiperatividade no estômago, né? E aí isso é muito interessante, porque assim como a gente tem controle de televisão, esses controles assim, ó, que utilizam a radiação infravermelho, a gente tem controles de órgãos. E esses controles de órgãos são para nós aquilo que a gente está descrevendo aqui nesses controles de estação. Vê como é fácil. Só tem camadas de sintetização de ordenação de sintetizações. E aí a síntese é o método do processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos, e fundi-los num todo coerente. Ou seja, o manifesto material desorganiza vários conjuntos materiais e os descreve em alfabetos. Esses alfabetos são para nós, esses nomes são para nós cadastros que desamarram-se nessas sínteses materiais e que dizem fazer sínteses, né, que vão desamarrar ou amarrar a gente em determinada banda, em determinada orientação ambiente ou até mesmo sintética.
Então, beleza, só um momento. Então a gente tem estruturalmente a síntese material que emprega em nós potenciais de ação. Bom, a gente tem tênis que não precisa de cadastro, né? Aqui tem um cadastro, mas esse tênis aqui não precisa de cadastro, porque ele está programado para servir a um tamanho e você vai apertar só se realmente você quiser, né? Então a gente tem esse tipo de tênis. Agora a gente tem tênis que a gente precisa de cadastro para amarrar. E aí essas amarras, né, desses sistemas de proteger, de aderir melhor o contato ao chão, ou de proteger os contatos, uma superfície, uma camada de proteção ao meio, né? Isso é uma sobrevida que diz adequacionar a partir das amarras. E aí, tá bem amarrado, tá pouco amarrado, tá apertado ou não tá doendo ou não tá certo. E aí você compra o tênis novo e testa. E desse atestar, o tênis ele cria um revestimento próprio ao seu pé, que a gente chama de acordo de pressão, né? De pressão de desgaste. Então há uma subtração discorrida sobre essa manifestação utilitária que desemprega as adaptações que regem o seu pé sobre as pressões de passadas. Logo existe esse marca-passo, né? Você faz os passos e descompassa esses utilitários. E isso é síntese, mas é uma síntese molecular a partir da matéria. Então existe a escrita orgânica sobre as adaptações que discorrem à utilização material. E para dessintetizar isso, a gente amarra sobre essa reação molecular vários encaixes, né? Então, se você pegar esse livro aqui para estudar, você vai ver que cada um desses rádios em nós, órgãos com diferentes células metabólicas que têm em seus acordos nucleicos diferentes decodificações, ou seja, decodificações transitivas no sentido de instruir a célula, você vai ver que existem vários nomes para vários medicamentos que eles sofrem esses testes clínicos, testes laboratoriais, sobre a condenação orgânica frente a eles, claro, dentro dessas sínteses de amarras, né? Por quê? É previsto dentro dos acordos e desacordos limitares as conexões dos homens com as matérias, e dessas conexões eles conseguem conectar ou desconectar matérias ou versículos de matérias. Por conta desses protestos, esses manifestos de protestos, por causa da natureza de pai, de mãe, de filho e de todas essas sequências, né? E então existe uma instalação, né, biológica dos seres que desacorda em nós as importâncias. É um contrato social genealógico. E nesse contrato social a gente descontrai muito
se aperfeiçoando conforme o tempo vai passando. E chega uma hora que a gente fica autônomo, né, de fazer essas conexões. Ou buscar adaptações de conexões com pessoas que conhecem a arte, o estado da arte. E aí a gente consegue, com esses técnicos, melhores interferências nas nossas células para que elas voltem aos estados melhores de metabolismo, as melhores performances para adaptações. E isso muito tem a ver com a obediência dos seres nas suas criptações, né? Nas suas atividades ordenadas, que são ordenações. Ordenações instaladas. Ordenações instalares. Para poder você conviver bem, você precisa da harmonia, né? Instalares. E aí você, no rádio, você não consegue a harmonia. Harmonia. Você não consegue harmonia meio conectado. Você precisa de uma conexão boa. E aí a conexão boa, ela tá na adaptação molecular do movimento individualizado do sistema em desacordo da reação. Então existe um acordo de reação que é quase uma negociação. E aí essa negociação ela está para esses dois dados aqui, ó. A gente tem um dado que diz fascinação à intempérie e a gente tem um que não. E a gente tenta unir eles. Só que veja só, um pode estar maior, o outro pode estar menor. Então a gente tem que regular as antenas, né? E aqui, ó. E aí eu vou procurando. Se a fonte ela tá grandona assim, ó, aí eu vou procurando aqui, ó. Ixi, eu sei que eu tenho que vir aqui, eu tenho que vir aqui. Pera aí. Se eu vim pra cá, ela fica mais redondinha. Aí eu tenho que encontrar o estado bom da fonte para se conectar. A fonte é fazer imitar a fonte. Aí você imitando a fonte, olha só o que você consegue. Você consegue encaixe que vai desarredondar o comprimento da fonte. Logo você vai conseguir aos poucos negociando com a fonte para que ela consiga um melhor arredondamento da atividade. E protestando assim você consegue uma melhor bateria, porque você protesta batendo. E aí você bate aqui, ó, bate de novo, aí você bate de novo, ou toma de novo o medicamento e obedece de novo a instrução rítmica que ele faz ao organismo, sem contrariar as ordenações orgânicas dessas amarras sintéticas. Aí você bate de novo. Quando pensa que não, você está quase, ó, formando uma redonda, uma arredondação desses problemas. E aí você tá tipo chegando no estado ideal, que é esse.
né? Então aí você vai sempre buscando o estado ideal. E é como se esse aqui fosse o exemplo e esse aqui fosse você debatendo. E todo debater que você faz gera uma busca por concordância dessas partes, uma negociação. E aí esse é você, né? Olha só. Batendo, ó. Batendo palma, batendo pé, e dando grito. Sacou? Sacou? Bom. E como eu falei, né? Na sociedade a gente tem muita persuasão. Ou seja, ato de convencer você, né? E esse processo aqui, ó, demonstrado aqui, são convencimentos que você adere sobre essas sintonias, esses sintetizantes, para despressionar, para fazer dos movimentos para fazer desses movimentos de individualização celular melhores capacitâncias para essas intemperismos, né? Mas olha só, movimento, onde que está o movimento? Com IME, né? Aqui, ó, para fazer desses movimentos melhores de expressões na natureza que vão se instalar no acordo dessas baterias de fazer essas performances com as matérias. Então isso é carpintaria, entende? Isso é lapidação. Isso é uma técnica para se modelar um material, geralmente uma pedra preciosa, mas também se aplica a metais e outros materiais. Só que isso é uma lapidação molecular, né? Molecular. Lapidação molecular. É uma área da biologia que estuda a estrutura e a função dos componentes celulares, pois as células elas têm o seu individual, né? Seu senso individual. Porém, nessa individualização e nessa pressão de associação, elas partilham as suas individualidades sobre os intemperismos das suas pressões de instabilidade orgânica, de amarras, de nós. E além disso, elas têm as semelhanças dos fluidos químicos. E esses fluidos, eles permitem melhor adsorver essas ondas, ultrajar essas ondas. E aí essas persuasões, elas se encontram muito nas faltas ou nas altas, nos altos fluidos que se encontram no organismo. Por isso o gerenciamento do ingerir as coisas, ele precisa ser muito pontuado, né? Porque olha só, tudo desganância a transformação de fluidos. Fluidos são líquidos e gases que têm capacidade de fluírem ou escoarem com grande facilidade. E aí você pensa, eu me alimento de um determinado alimento. E ele tem, né, na sua decomposição o impulso sobre os fluidos diferenciais. E esses fluidos diferenciais vão debater-se entre o sangue e as suas distributivas. E suas distributivas, a propriedade distributiva. A propriedade distributiva determina aqui um problema de multiplicação quando o fator é reescrito como uma soma. Não. Distributiva a imagem. E aí a gente tem as suas distributivas, né? Pá. E essas distributivas,
elas vão lá na corrente sanguínea saírem distribuindo, né? E a distributiva, ela vai desaconselhar todos os órgãos que estão desamarrados. Então o sangue, ele vai levar nutrientes e ele vai falar assim, ó, se você está desamarrado, se amarre aí, ó, tome o nutriente para você se amarrar, para buscar homeostasia. E aí ele vai fazer lá, ó, toma aí, amarra aí, amarra aí. Essa é a ordenação fisiológica. Essa é a persuasão. Porém, dentro do organismo, se você ingere muito uma coisa, você vai ter excesso de fluidos reverberando sinais dessa coisa. Logo, a gente tem um intemperismo. E aí, nesse intemperismo orgânico desses fluidos, né, você vai ter excessos de trabalhos em determinadas estações, né? E aí você vai ter excesso de trabalho, ou seja, você vai passar mais tempo escutando uma estação. Se você passar mais tempo escutando uma estação, você vai adestracionar maior a conexão, né, o sentimento de uma região. Logo, a homeostase, né, ela vai sofrer, porque a bateria que você vai criar, né, em alguns órgãos vai se diferenciar de outros. Então esse gráfico aqui, ó, que é bom que todos sejam assim, vai ter um grandão e o outro pequenininho, por conta dessa transgressão, desse contágio de fluidos. Então, se você come muito uma coisa, se a sua dieta é assim, você pratica muito só um exercício e outro não, é aquele caso, você vai ficar com a perna fina e braço grosso, ou braço fino e perna grossa. E assim o organismo ele detecta isso, principalmente nesses órgãos de distribuição interna. E aí é como se você não conseguisse se integrar a determinados ambientes, porém em ambientes você consegue se integrar muito por conta dessas associações. E aí agora a gente vai ver, né, o que isso embasa sobre esses fluidos, porque a gente não tem fluidos inflamáveis, a gente tem vários tipos de fluidos no organismo. E esses fluidos, eles fazem gases, e gases inflamam muito mais, ou colocam órgãos em estados de ativação muito maiores do que estados não gasosos. A gente tem estados que gelam e deixam as coisas muito mais pesadas, muito mais constringidas. Então vamos ver o que é a dilatação térmica. Dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a variações de temperatura de uma maneira geral. E aí a gente tem todos os tipos de corpos. Corpos com vidas próprias, corpos sem vidas. A gente tem até o rádio, que quando superaquecido, ele não consegue entregar a decodificação dos sinais bem. E aí os nossos organismos também, quando superaquecidos, quando com muito fluidos de alguma coisa, quando muito gás, eles não conseguem decodificar os sinais bem, né? Eles não conseguem fazer essas distributivas, essas operações bem. Logo, a gente tem dilatações nessas afirmações. E aí essas dilatações, elas colocam nossas performances em xeque, né? Então vamos ver aqui, ó. A gente estava falando do aquecer. E o aquecer, essas dilatações térmicas, elas estão diretamente ligadas ao movimento do seu corpo
as fontes de energia e os contatos, as pressões de contato. Então vamos ver isso aqui, tentando desenhar com uma orientação de desenho de riscos. Bom, eu havia falado que ponteiro, caneta. Então esse é você. Então o calor em você, essa chama em você, ó, essa sua banda ativa tá para alimento, movimento, alimento, movimento e a gente pressão de contato. Pressão de contato, ou seja, um pouquinho, contato. Ótimo. Então o contato para nós vai ser a matemática distributiva de que vai desordenar os movimentos que vão instalar os alimentos. E aí esses alimentos, eles não são só comida, você entendeu? A gente se alimenta de tudo, né? De todas as energias possíveis que você pode imaginar no ambiente. Então essa questão do alimento, a gente está sempre procurando as interjeições conjuntivas que vão nos desinformar as melhores amarras nas nossas tomadas de decisões energéticas frente ao ambiente, ou seja, os nossos contatos. Então, por trás do indivíduo, a gente tem as individualizações, que são as associações sociais, que nos fazem decidir, né, sobre esses cálculos de interposições energéticas divididas no ambiente, que a gente sempre busca as interjeições desconcorridas. E aí nessa alimentação a gente tem alimentação de energia e comida e várias outras coisas. Todas essas distributivas de alimento, elas são interreligadas pelos movimentos. E aí todos esses movimentos, eles sofrem razões de intemperismos. E aí esses intemperismos, sobre essas razões, eles vão desinformar os contatos sobre o corpo que precisam ser estabelecidos para que a frequência seja ideal para as estações de rádio que nos mandam, né, que fazem o intemperismo. Então a gente tem uma fonte de intemperismo no ambiente. Intemperismo. E para discorrer sobre esse intemperismo, a gente tem que emitir temperismo, né? Então a gente emite o tempo. Então a gente fica com um tempo fazendo essas adaptações a esses alimentos, intemperismos, e a gente emite o tempo. E o tempo a gente movimenta sobre pressão de contato, quais que são os melhores contatos que vão desaquecer-se ou aquecer, para que seja essa razão intemperística seja controlada, ou seja, essas dilatações sejam bem ingeridas. Então esse é o aqueciter razão citon. E aí essa citon é a sintonia, né? A sintonia desses intemperismos por razão. Então a gente tem que encontrar as razões no organismo que vai descomplementar esse aquecer, ou seja, essa fonte, assim como a natureza o faz, né? As plantas, isso tudo.
Quando tem que mais, sempre quando tem afirmar, ter que querer ter mais. E aí essa aqui, ó, essa frase é uma constante na natureza. Quando a gente tem algo, a gente sempre precisa de mais para dizer que tem. Porque a gente esquece ou superaquece de que tem. E esse superaquece de que tem, né, ou conexão, ele precisa de mais ou uma variação, um destriangulação constante para continuar afirmando, né? E aí isso é a onda, né? A onda ela tem essa teoria dos triângulos, né? Sobre a interjeição, porque se a onda ficar lisa, ela esquece desse pulso de contração que diz que ela tem, logo ela vai querer ter mais. E sempre quando tem é que diz a lisa, né? Quando tem, ó, é que tá liso. Afirma ter que querer mais. Aí esse afirma é dar o pulso, né? Você abaixa ou dá um pulso aqui, ó, para poder pular. Sabe o pulo do gato? É esse. Tem que afirmar ter que querer ter mais. E aí você permite a vibratória de pulso. Porque se você tem, você desalisa, você adere o plano. E aí você não desativa. Porque a gente desativa quando quer ter, não quando tem. Então, quando você quer ter, quando você quer pegar algo que está alto, você dá um pulo para poder conseguir. Agora, quando você tem, você nem pula. Você se adere ao meio. Então, essa é a preditiva colisão de gerenciar aquilo que atende ser para ter. Então, essas são as perguntas subjetivas que a gente faz para desimpulsionar-se a algo. A escorar o eco de sobrepor o aquecer, da colisão acionar da arte de entregar, da arte à entrega de prazer da parte que atura aquilo que diz tremer, digitar para ter. Então é isso, ó. Essa é a preditiva. Você faz um cálculo preditivo, um cálculo se realmente vai se desafiar-se a ter. Ou seja, se você não tem, então você olha lá no supermercado, você olha, né, na página da internet, e aí você olha para a pessoa assim e você fala assim, faz a preditiva colisionar em você. E aí você se pergunta assim, ó, será que eu preciso daquilo? Eu vou precisar? Aí isso fica colisionando você. E aí isso te ajuda a gerenciar se você deve se manifestar para ter, e se você manifesta, você tem que atender a essa preditiva que sofreu colisão. Logo você faz uma debanda, né, ou uma flexão sobre essa miragem para ter, né? Então você flexiona o carrinho, você desamola o carrinho pressionando a mola e depois dissolta ela para chegar até onde que você desmirar. Então a desmirar. E escorar o eco é a mola, né? É as afirmações que você sobre essa colisão diz resposta. De sobrepor o quecer da colisão. Então, sobrepor o quecer da colisão. Então, você faz a colisão, responde, e essa resposta ela vira uma mola pressionada. Quando você solta, você desatende ao eco. Você sobrepõe a contrariação das respostas que desafirmaram você nessa preditiva.
Ó, de sobrepor o quecer da colisão, acionar da arte. Da arte, aí a gente tem esse estado da arte, é você responder ou fazer esses movimentos de pressão, de contato, que vão melhorar essa alimentação, vão colocar balanças nessa alimentação, desse intemperismo, ou vão buscar a interjeição dos meios. Tremer, digitar para ter o ter que quer ter, mas não o ter que é sobreposicionado em ganhar o que queria ter. Logo, não quer, só quer jorrar que quer, e quando chega esquece você terriçar na minha atida vida em idade de pressionar o ter que quer, descorando sobre os seres atendidos aquilo que eles querem que eu tenha para continuar a jorrar, desindividualizando o comprimido desse atento compromisso individualizante no meu indivíduo acordoado em ressonância, que tem até me cobrarem o que ter. Então, tá vendo a cobra? A cobra, ela não anda assim, ó. Quando alguém cobra em você, alguém manda você, alguém se sobressai em você, né? Então alguém faz uma onda assim. Esse sobressair, ele diz ao plano, ó, você está num plano, esse é você. E aí nesse plano, um pouquinho o plano, esse é você. E aí quando alguém desafirma algo para você, ele faz uma onda, né? Então, desafirma. E aí essa onda, ela te leva para você fazer o complemento dela, ela vai te levar lá para baixo. E aí, olha só, isso aqui, ó, é o espelho de você descontrariando essa onda, né? E aí, para você obedecer essa onda, você tem que fazer um plano abaixo aqui, ó, para essa onda debater, ó, buscar fazer um plano aqui, ó, porque essa onda vai continuar, né? Essa onda vai continuar e ela pode até aumentar. Se você não fizer um plano contrário a ela, você não vai dispulsionar ela a ponto dela decair, né? Para que você volte no plano. E esse é o plano das ideias da vida, né? É você sempre fazer essas razoniciton. Você consegue ver a beleza desse recado? Desse gráfico? Vejam vocês. A gente tem um plano, né? Nasce, cresce e morre. E aí, se a gente pegar cada um desses planos, esse nasce, ele desafirma nós assim, ó. E aí, nesse nascer, a gente tem que criar sobreplanos para poder continuar dizendo que nasceu. Então, a gente tem um sobreplano, e esse aqui é a família. É a família no sobreplano da gente que nasceu. Só que sobre a família, a gente tem que criar um plano de sobrevivência. E aí, a família, ela joga a gente cá para baixo, só que ela ajuda a gente a mover, né? E aí, quando a gente está longe da família, ela manda um pulso aqui em cima no nosso normal para fazer com que a gente chegue na ela, né? E aí a gente começa a viver assim, aí depois a gente desadapta, e aí esse aqui é o nosso rádio. E aí a gente vai testando os nossos deslimitares. E aí a família vai deslimitando a gente. Só que aí chega a sociedade, a gente cresce, aí chega a sociedade, e aí o que a família fazia, a sociedade faz, ó, manda lá, então, ó, dependendo do seu, da onde você vive. Aí esse é o intemperismo de onda. E aí nisso você precisa, né, encontrar um plano, fazer um sobreplano, para poder cumprimentar, né, para poder
não ser corrompido por essa sociedade, essa associação que diz afirmar a gente precisar, né? Entendeu? E aí a gente cria um sobreplano. Eu vou estudar, eu vou fazer um curso técnico, eu vou ir trabalhar no sei lá o que. E aí você vai desvibrando nessas estações. Só que esse plano, né, ele tem ele é redondo, né? E esse redondo ele está sempre rodando. Você entende? E todas essas linhas, elas se encontram nesse redondo. E esse redondo é você, né? É você e sua intercomunicação radiais. Porque esses pulsos, eles são descorridos e ancorados para suas estações. E dói, né? Porque a gente tem a rede neural. E aí nessa rede neural a gente coloca todas essas ondas. Porém, essas ondas, elas são desadsorvidas nas entregas das recepções musculares, que diz estarem assaltando essas ondas para se ativarem nesses influxos de constante informações. Quando uma informação desconstante acontece, como essa da sociedade ou dessa da família, esse sobreplano, ele diz inaugurar uma que a gente chama de neurogênese. E aí essas neurogêneses são compassos novos que você precisa entrar diante dessas contrações para chegar nesses sobreplanos. Ou seja, os sobreplanos da mente. Porque quando materializam um sobreplano, essa materialização busca na mente aonde que ela se encontra, qual que é o potencial de equacionar regiões aqui na mente. E olha só os pontinhos aqui. São esses pontinhos aqui que eu mostrei. E aí esse equacionar sobre uma manifestação material faz na imaterialidade de você se conectar a essa sociedade, faz com que você busque os pontinhos ou até inaugure um pontinho novo, ou seja, uma sobrecamada nova, para poder desafinar a harmonia que ela vem causando desafinação, desafirmação, desafio na ação de você ser normal. Então a gente tem o normal e a inormalidade. A gente tem o aquecido e o desaquecido. A gente tem o temperismo do organismo em organização de se conectar a esses órgãos, né, nas radiações, nessas alimentações, e a gente tem os intemperismos, entendeu? Essas inormalidades que buscam capacitâncias para se tornar normal. E o normal é a onda que não concorre, a onda que descontraciona-se. E aí esse que são as variações de aqueci, ter, razões, citom. E aí a gente tem nessas inaugurações como comparar todos essas sinapses com moedas energéticas. E aí essas moedas energéticas, ou seja, amolas energéticas, né, nem tudo está perdido. Todos esses intemperismos, essas inormalidades que desafirmam em nós, podem se tornar moedas. E moedas são as circunferências
que com material, ou seja, células com capacitância muito alta de destremerem, ou seja, formações em nós estruturais, desestruturações para formalizar ações que vão valer moedas de pesos, moedas sinapses, moedas que sempre vão encontrar descontrações à inaturalidade que desarriscam em nós, desafirmam em nós. E aí, em nós, todos os órgãos que dizem desabatidos sobre esse retrato de moeda, eles fazem cofres, que são adimensionalizações de gerências. E isso manifesta-se no organismo como uma autonormalidade, uma autossobrestação de consultas sinápticas. Então, isso é um altruísmo, isso é para nós o que a gente chama na atualidade de automatismo. E aí essas moedas nos enriquecem bastante no sentido das reatividades, ou seja, as nossas reações. E aí eu vou mostrar para vocês que todos os órgãos, todos esses rádios no interior, eles têm os seus cofres. E aí eu peguei o fígado, né? E o fígado, ele afirma suas bases sobre as biliares, sobre as contrações de ácidos biliares. E os ácidos biliares são cofres, né? São moedas energéticas que ajudam sistematicamente a cooperar mediante a excessos de digestões. Então, se você tem alta digestão aqui, sobre essa autodigestão, ele ajuda a apagar ou ajuda a comover, a emocionar as interjeições dessa digestão nesse sistema. Então, olha só, ajuda a divertir, porque diversão para um órgão é a digerir as ondas, os is que desafirmam em nós. Então, quando a gente come álcool, um exemplo, toda essa estação sináptica, ela desroteira, ela manda a codificação desse sinal para essas estações, né? O sistema digestório. Então ele está em alta atividade, ele está hiperativo. Mas sobre essa hiperatividade, a gente tem como pagar, né? Com esse cofre. E aí os ácidos biliares, eles vão ajudar a divertir, comprando facilitação de transituar o ganho pelo trajeto investido de colher do co. E aí, o que isso significa? Isso significa que você vai ter uma antena muito forte para poder desantenar, né? Você vai ter uma melhoria nessa estação muito grande por conta dessa adaptação orquestral orgânica. E aí a gente tem como medir o quanto você tem de moeda a partir de diagnósticos, né, de testes, e a cromatografia líquida, consulta com eletropositividade. Crero no meu ajunto de biliares. Sim.
E assim, todas as desinformações que você enaltece na hora desses processos, né, de gastar essas energias de cofres, elas fazem uma reação. E essa reação, ela diz quais que são predeterminantemente as quantias, as proporções que você vai precisar de gastar desse cofre, para poder levar o ambiente à atividade, à eletropositividade, ou seja, a se conectar com essa banda de radiação. E então é sempre molecularmente, nas individualidades dessas moléculas, as eletroatividades que vão discernir, né? Então essas eletroatividades, elas fazem referência aos meios das suas individualidades de contracionar. Molecularmente, a adaptação desses tecidos, elas se fazem nessa comportação. E aí a partitura que elas precisam para poder se movimentar e triturar os excessos de fluidos ou as baixas de fluidos vão dizer ao organismo quais são as deposições de cofre que ela vai precisar de investir. E aí no fígado a gente tem os ácidos biliares, que conseguem tornar o ambiente eletropositivo, para poder manter e aumentar as razões de atividade orquestradas pelo órgão em digestão. E isso desinforma, a gente tem uma contração informada nisso, né? Também a gente tem o radioimunoensaio, que é adiar e contar reações sobre esse versículo, esse nome que saiu ver reação a qualitativar o contorno dessa resolução de graça, querer incorporar produto no compassado da composição até comprovar o debilitar subtraído dessa aquisição preenchida. Então, aqui ó, adiar, adiou. Se uma atividade for adiada, a gente tem uma matéria ou uma interpretação de matéria adiando. E aí o nome dela precisa ser mastigado para poder colher calma de esperar esse adiar. Porque se você não ter calma nesse adiar, as entregas de energias orgânicas, elas vão fazer superaquecimentos. E aí você vai, para driblar esses superaquecimentos, você vai desordenar uma arritmia nessas normalidades. Você vai se tornar um agente inormal, um agente brigador. Então a gente tem essas técnicas, né, de digerir. E aí a gente precisa de contar e mastigar essas contas. E às vezes a gente tem que buscar moedas de mastigar esses adiar. Bom, isso aqui é como a gente faz no estudo. Peraí, deixa eu mudar um pouco essa. Já estou um pouco saturado. Bom, tudo isso é como a gente faz o diagnóstico, mostrado aqui no livro. Mostrado no livro. Tá tudo escrito aqui, ó. Diagnóstico clínicos e conduta terapêutica por exames laboratoriais. E aí esses diagnósticos, eles têm muita matemática no sentido das reações deploradas, né, que fazem conexões com as bandas de atividade. Esse símbolo aqui é o símbolo da estatística, né, que
é um pedaço, é a avaliação de um pedaço que está anormal dentro de uma harmonia. Então aqui a gente tem a desarmonização sobre uma pressão. E aí a gente tem sobre essa pressão a resposta, que é parametrificada pela disjunção harmônica que tem aqui. E aí essa resposta é a resposta que o organismo faz sobre a harmonia das células e até as adaptações celulares, que dizem se fortalecer dessas respostas para virarem moedas. Entendeu? Então, laboratoriar é você entender as variações celulares, que elas descomprimentam a partir desses sentidos harmônicos, desses eixos individuais. Por quê? Porque assim como a natureza, ela tem a sua árvore, as suas plantas que desexpressam ao ambiente sobre as suas harmonias, as suas adaptações de peças, pois todas as moléculas elas estão em movimento. E aí quando a energia bate, ela desapeça uma desaceleração que desconcorre com a pressão expressa. Tudo isso é cálculo, cálculo de interjeição molecular, que desemprega adaptações. E isso aqui, se você colocar para os seus órgãos, é concomitantemente. E nessa concomitante, todos os órgãos têm seus maquinários de frear ou de acelerar as metabolizações a partir dos fluidos que interceptam. No outro vídeo eu falei da destilação fracionada. E é isso, a destilação fracionada, ela faz nas colunas do nosso corpo, assim, ó, e nas pressões de contato e em todas essas aderências de alimentos, né? Alimentos fotocolinérgicos, alimentos ondulatórios, defractantes, alimentos descompassivantes de desextrações mecânicas, e todas essas bioquímicas, essas enzimas, essas adaptações colinérgicas para desacordoar o organismo sobre essas realizações são descritas, né? E assim, todo órgão é como um rádio, né? Então eles têm as suas antenas e eles têm as suas capacitâncias de antena, elas têm suas capacitantes de decodificação de volume. Então é bem isso, né? Vamos voltar aqui. Então aqui, ó, todos os órgãos eles têm a sua decodificação com essas bandas de energias. E o que às vezes atrapalha são os excessos ou as faltas de fluidos. Vamos ver aqui. Acho que aqui vai. Porque o ambiente está sempre mandando várias diferenciações dessas ondas. E aí o nosso cálculo é a interjeição dessas ondas que a gente vai conseguir comprimentar para desexpressar a harmonia que ela manda sobre a nossa capacitância encontrar, né? Então a gente sempre encontra uma atividade que vai desenaltecer essa harmonia, ou seja, desarmar essa harmonia dessa fonte. E para desarmar ela, a gente tem que usar o equilíbrio equatorial dessas dinâmicas de fazer as distributivas.
nesses órgãos. Então a gente precisou de muita síntese de organização. E aí essas organizações dizem variar sobre a frequência dessas ondas. Quando a gente precisa de aumentar ou diminuir a atividade de alguma desses rádios, desses órgãos, a gente precisa de enviar ondas que vão fazer coerência, né? Vão desavisá-los a partir de coerências de atividade. Então existem fluidos que melhores são destilados na fração de entregar para algum órgão. E aí essa entrega ela tem a ver com essa composição química dos fármacos. Até mesmo nas sínteses, né? E tudo isso melhora a bateria, melhora a homeostase, melhora a preservação de energia, os controles também. E a gente chegou, ó. E na capacitância radial, né? Um rádio bom é um rádio que funciona, né? Funciona e consegue entregar essas decodificações de sinais. E aí no nosso caso, a nossa radiação ela está muito descorrida por esse decoro aqui, ó, pela utilização alfabética. Nossas antenas elas estão ligadas sobre esse sistema por conta da reverberação. Então a gente tem esses sistemas e a gente tem controladores desses sistemas, que são os seres humanos, semelhantes a nós, que desempregam pulsos que vão desconcorrer com os nossos pulsos a partir das observações de bandas. Logo, a gente tem bandas de seres humanos no lazer de cooperar ou descooperar com as nossas estações, nossos organismos, que vão sintonizar ou não, né, sobre essas sínteses de movimentos. O que ocorre é a lapidação, né? A lapidação a partir desses consignificantes de significados que nos ajudam a sintetizar sobre a argumentação social e midiática o consenso orgânico das constantes que eles expressam. Por exemplo, um funcionário. Quando você vê alguém vestido com um uniforme, ele diz sintetizar em nós uma constante funcional por conta dessa ordenação social. Logo, a síntese que desentrega para nós se adapta molecularmente a observar com o eixo cognitivo de destacar a interjeição dessa onda que estava procurando ser entendida, né? Ou seja, estava inormal a normalidade de vibrar sobre a visão, né? Ou sua visão. Então, para sua visão, a gente informa a nós: aquilo ali é um funcionário, aquilo ali é um morador, aquilo ali é uma pessoa. E aí a gente, sobre essas normalizações, a gente utiliza muitas técnicas de investigação, né? Principalmente quando a gente está na rua, que aí esse sistema neurônio ele está todo à flor da pele na rua, porque é um ambiente de muito risco. Vamos ver na rua, andando na rua, a gente tem a qualificação ao andar na rua de desmilitarizar todos esses militantes por conta dessas visões. E a gente, para suavizar essas visões diferenciais de ondas, a gente
coerentemente acreditar no elo cognitivo social, de entender essas interferências, esses agentes interferentes. Porém, a gente tem agentes interferentes de todos os tipos, e para reconhecê-los, a gente tem que, tipo, desalquimilarizá-los. Por exemplo, a gente tem esses, a gente tem esses, a gente tem esses, a gente tem esses, e você vê que eles têm sempre um perfil semelhante que variam muito pouco. E a gente tem esses aqui, ó. E aí todos nos afirmam alguma coisa. A gente tem esses aqui, ó. A gente tem esses. E todos eles desafinam um índice de normalidade e um índice de anormalidade, que a gente busca suavizão, informações que destacam o que serem e quais são os riscos preditivos que eles nos informam para nos organizar nas nossas redes neurais, os controles de ondas que eles dizem inormalidade. E aí a gente sobrepõe-se um plano de desondular essas informações. E aí isso é a regência sináptica. E para fechar, então, fechando, esse vão aqui, ó, é como se fosse algo desconectado, um vão. O que é um vão? O que é vão? Que não tem eficácia, inútil, infrutífero, que não tem conteúdo, vazio, oco. Então esse vão, quando não tem nada, há uma certa incontinuidade. Então se você tem uma onda, uma anormalidade, e você aqui não tem nada, opa, tem um gap aqui, ó. Você precisa de uma formulação de rejeitar esse vão, para que ele não faça com que você pare a união de associação de onda, de vibração. Então, quando não existe nada, quando, por exemplo, nenhum contraste, você está avaliando o ambiente, os intemperismos de ambientes, a partir das interjeições que fazem as ondas, né? Aí, se você bloqueia essa daqui, você vai estar para essas duas, né? Calculando sobre a teoria dos conjuntos de intemperismo, o tempero orgânico para complementá-los, o temperamento orgânico. E aí quando vem esse vão, essa falta, né, ela cria um desafio de conexão. Então ou seja, há um decaimento previsto quando não tem. Logo, esse decaimento previsto, ele é acionado na colenergia de contrastes para desensibilizar o corpo de que tem um vão, né, que está em vão. Ou seja, já te falaram assim, não é em vão, né? Ou seja, o que você fez não é em vão. Mas assim, o em vão, ele é essa comunicação, né? É de que existe uma pausa e que depois ela vai ser amarrada em uma outra onda. Então você tem uma onda e aí uma pausa. E aqui tem um vão. E aí depois, né, você pode ligar uma outra onda aqui. Vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Você tem um namorado, né?
E aí você termina com esse namoro, mas você ficou muito tempo com ele, tal, fez muitas adaptações moleculares, tal. Aí as pessoas vão falar assim com você, ó, não foi em vão. Mas por que elas vão falar isso? Não é em vão. Aí vão te ajudar para você falar que não foi em vão. E por que não foi em vão? Por que não foi em vão? Porque você pode amarrar-se com o outro, né? E aí nessa estação colinérgica de fazer a normalidade com um par, ou compasso com um par, você vai desamarrar esse em vão aqui, ó, no vão. E aí vai se tornar uma onda de novo. Ou seja, as adaptações da normalização que você fez com algum vão ser cumprimentados por outro até debaterem-se e virarem o que a gente viu aqui, ó. Ué, cadê? Aqui, ó. E virarem uma harmonia de novo, né? Que aqui, ó. Você tem uma costura aqui, aí um vão aqui, e aí você começa a formar uma nova costura. Começa a formar uma nova costura. Quando vocês costurarem aqui, ó, fizer um novo relacionamento, essas duas costuras vão buscar a interjeição, que vai dar continuidade nessa história, e aí vai desafirmar que não foi um vão, debatendo-se, como a gente viu aqui, nessas, e aí lapidando isso aqui, ó, a ponto de criar a harmonia integral, ou seja, a moeda que vai dizer a aliança do par, do compassar de tempo, e vai se tornar forte perante as demais desarmonias, ou seja, os demais inormalizantes de sociedade ou de cadeia de sobreposição de planos. E aí sabe dos cores, que diz extratos pigmentatísticos desencobrem os aciomilhadegradecidos em tempo de desidratar o sangue em tecido hematopoético. Esse aciomilhar são os diferenciadores, são os inormalizantes. Eles fazem a degradecidos, ou seja, a ingradelização desencobrir o plano, né? Buscando sobreposição de plano. E existem várias formas de ver, né? Você tem o DNA, que é o plano, e o RNA. E o RNA ele pode criar um plano igual ao seu DNA, só que fazer interjeição. Falar assim, ó, tem um risco aqui, tem um risco aqui. Aí quando você olha no espelho do RNA, o seu DNA tá cheio de risco. Mas é uma cópia do seu DNA que tá tentando vehicular você. Ou seja, pigmentastísticos, né? Te fazer uma comparação sobre esses aquecedores de estados, né? Ou seja, esticos de ondas. Esses esticos de ondas. Aí eles pegam só. Se esse RNA pegar você aqui no espelho, ele vai puxar você, entendeu? Para esse risco aqui, ó, vetorizando você a acreditar que você está arriscado por isso. Se esse aqui pegar, ele vai puxar você. E aí olha o RNA, a reação ao seu DNA te puxando. Aí olha só, você sendo puxada para cá e para cá, você vai ficar assim, ó, curva para baixo, sacou? Vamos ver aqui se a gente só desmineraliza um pouco esse último feedback aqui, ó. Transdução de RNA mensageiro. Vejo vocês então. Imagens. Então olha só, você tem a sua harmonia.
Da transcrição da sua harmonia, eles buscam um enantiharmonia para poder formar nomes que vão puxar os seus vetores de harmonias nesses pontos. E aí que a gente tem vários peptídeos, né? Vamos ver aqui. E aí eles ficam tentando desafirmar você sobre a eletromiragem de reação. E aí esses polipeptídeos vão sofrendo reações nucleares. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas inormalizações, essas inormalizações que dizem pigmentar a gente a se humilhar degradecidos de nós, né? Os engradecidos. Porque a gente vive num ambiente que as pessoas elas estão aumentando a sua necessidade para poder liberar um agradecimento, né? Que complemente. E aí isso é complicado por causa das respostas que a gente expectativa, né? Faz expectativa no consenso do estar mesmo, né? Nessas esperas, esses adiares que acontecem, a gente pode sofrer várias artes de desacionar a gente a responder coisas que a gente não queria responder, ou seja, manifesto de diferenciações artísticas que nos dizem inormalizados. Então tem que tomar muito cuidado e aprender cada vez mais sobre esses domínios de operantes. Esse aqui foi um vídeo que tentou demonstrar essas técnicas, né, de diagnosticar e fazer reinstalação de antenas, né, ou melhoramento de antenas para ativar os órgãos. E aí a gente sempre tem esses laboratórios aqui, ó, que fazem esses testes, né, e encontram os infranormalidades. E esses infranormalidades estão aí. Você vai na rua, é cheio de infraestrutura buscando você, que a gente viu no vídeo anterior, buscando fazer com que você se atrase para poder buscar alimento deles, né, dessa infraestrutura, dessa estrutura. E aí eles vão depois ver o quanto de estrutura a infração faz em você consegue te desafirmar na sua normalidade. Isso acontece, pode ter certeza. Então é isso que eu queria dizer para vocês no vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.